Olá, boa tarde. Eu me chamo Alexinara Maciel, faço parte do corpo docente da Central do Enem, projeto vinculado à Secretaria de Educação do Estado do Amapá, na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, com o componente curricular e educação física. Hoje, nós iremos tratar de um assunto ao qual nós ainda estamos construindo bases para os nossos assuntos posteriores. Hoje nós vamos falar sobre cultura. Isso sim, cultura. Aí, Megona, por que a gente vai falar de cultura em educação física? Porque nós temos que compreender o corpo como parte, como instrumento, como construtor, como uma representação dessa cultura que é minha, que é sua, que é local, que é mundial. Então, nós temos que ver qual a importância e de que maneira isso se representa ou se apresenta dentro do nosso cotidiano, ok? Então, nós vamos trabalhar bases, ou seja, conceitos para que nós possamos posteriormente trabalhar sobre esses conceitos para que nós possamos compreender melhor de que maneira se dá, de que maneira se apresenta na prova do Enem essa perspectiva dentro do nosso componente curricular. E não só do componente curricular educação física, mas como um todo. Digamos que vocês sabem que nós trabalhamos com a construção de elos de uma grande corrente de conhecimento. Inicialmente, nós precisamos compreender, e eu vou precisar que vocês pensem comigo, vamos refletir juntos. O que é cultura? Nós ouvimos falar cotidianamente sobre cultura, mas o que é isso? Né? Lembre, quando nós trabalhamos conceito, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é. Então, conceito de cultura. Conjunto de práticas, línguas, símbolos, crenças, valores, ideias, objetos que desenvolvem ao longo do tempo para vivermos, que desenvolvemos, né, no caso, ao longo do tempo para vivermos em sociedade, de uma forma coletiva. Observem bem essa minha fala. De uma forma coletiva. Diante dessas prerrogativas, nós temos dois tipos de cultura, a cultura material e a cultura não material ou imaterial. A cultura material, todas as ferramentas e tecnologias, nenhuma tecnologia tem a ver com cultura? Tem, porque as tecnologias, elas interferem, elas se relacionam diretamente com os novos comportamentos dessa coletividade, dessa sociedade, certo? Então, todas as ferramentas e técnicas ou tecnologias que uma sociedade desenvolve para que seus membros desempenhem tarefas. Vamos pensar na pré-história, o desenvolvimento de ferramentas ou mesmo de armamentos. Né? Nós temos a Era da Pedra Lascada. Por que a Era da Pedra Lascada? Por que eu estou falando de pré-história? Foi quando os homens começaram a desenvolver ferramentas como pegaram pedras, começaram a lascar as pedras, né, para fazer pontas e melhorar a sua caça. Fazendo com isso que eles tinham uma melhora na sua alimentação, eles tinham uma maior probabilidade de sobrevivência. Quando eles inventaram ou descobriram a utilidade do fogo, ou mesmo quando eles descobriram a roda que até hoje na nossa atualidade, está presente no nosso cotidiano. Tudo isso são novas tecnologias que chegam aos nossos dias atuais. O que seria da nossa vida hoje, em plena pandemia, sem a bendita da internet? Né? E a própria internet, o próprio desenvolvimento dessas novas tecnologias mudam completamente o comportamento dessa sociedade. Por isso que é tão interessante nós observarmos a história da humanidade, porque na história da humanidade conta a história dessas novas ou desse desenvolvimento dessas culturas, dos seus primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia, de acordo com Titãs, certo?
E a cultura não material ou imaterial são criações, prestem atenção, criações simbólicas, crenças, normas criadas pela sociedade e transmitidas através das gerações, né? Essa forma de comunicação, essa forma de transmissão, ela pode ser por livros, pela oralidade, depende de que forma se dá essa construção desses símbolos ou dessas crenças. Aí nós temos símbolos, objetos cujo significado foi convencional. Signos, representações que pretendem dizer outra coisa. Vamos num exemplo de símbolo. Nós temos, dentro da cultura religiosa do cristianismo, dentro do catolicismo, nós temos o simbolismo da cruz, certo? Que muitas pessoas que congregam dessa religião, elas possuem esse símbolo dentro de suas casas, nos seus automóveis e algumas instituições vinculadas a esta crença, este símbolo está lá, com um significado. Né? Signos, representações que pretendem dizer outra coisa. Como eu diria um signo? Quando você vê uma suástica pintada num muro, numa faixa, a suástica é só aquela cruz com aquelas pontas ou ela tem um significado maior ou menor? Como você vê uma suástica? Com essa idealização dessa construção ideológica em torno desse signo. Né? Linguagem. O mais importante é sistemas de símbolos utilizados através da comunicação. Nós temos a linguagem oral, nós temos a linguagem verbal, né? E a oral, e nós temos a linguagem corporal, que isso vai ser tema da nossa próxima aula. Eu estou dando spoiler da nossa próxima aula. Gestos, movimentos do corpo com significados sociais convencionados. Como eu posso falar assim? Pessoas que vivem em grupos atrelados ao militarismo, à continência. Ainda há pouco falei da ideologia nazista. Os nazistas possuíam um gesto ao qual era vinculado a sua ideologia, que era o erguer a mão à frente, né? Como se fosse uma continência, algo assim. Nós temos, dentro do movimento negro nos Estados Unidos, os Panteras Negras, eles utilizavam um gesto com o punho cerrado acima da cabeça, que também era um gesto simbólico da sua luta contra o racismo e em busca dos seus direitos civis. Né? Nós temos duas formas de cultura. A cultura ideal, que é aquela idealizada, sonhada, dentro de uma determinada utopia, de uma construção, né? E temos a real. Diante desta real, nós temos as normas que determinam o comportamento, que definem maneira de agir culturalmente. Isso é algo que nós vamos conversar um pouco mais aprofundado quando nós formos ver um assunto atrelado à nossa disciplina, ao nosso componente curricular, quando nós formos conversar sobre mitos e verdades sobre os corpos masculinos e femininos na sociedade atual. Certo? E essa predeterminação, essa normativa predeterminada por questões culturais. Um homem, para ser homem, ou se apresentar na sociedade como um homem, deve ter determinadas atitudes, determinados comportamentos. Seu corpo tem que se apresentar para essa sociedade de uma determinada forma, para que essa leitura simbólica e de seus gestos seja configurado como um homem. E isso é uma construção. Né? Uma construção dentro das nossas culturas. As pessoas sempre se comportam conforme o esperado, principalmente dentro dos ambientes aos quais elas estejam ligadas, seja
dentro de uma igreja, de uma escola, do trabalho, ou mesmo com os seus amigos. Cada local desse tem uma forma de comportamento. As normas não devem ser confundidas com comportamento. Normativas e comportamento. Norma é uma coisa, comportamento é outra, né? Diante disso, vamos conceituar a diversidade cultural. Quando nós falamos em diversidade, nós temos que pensar que nossa organização, originalmente, do início da formação da sociedade brasileira, ela se deu de uma forma não muito convencional e não muito bem esclarecida pelos nossos livros de história, principalmente nas nossas séries iniciais. Para que nós possamos refletir sobre como isso se deu, de uma forma não muito, digamos assim, não muito harmoniosa, mas a sociedade brasileira se deu pautada na formação étnica racial de 3 raças. A branca, que foi o português que aqui chegou, chegou o explorando, né? Explorador. Aqui encontrou os indígenas e os escravos que se foram trazidos para cá, não por sua vontade, mas foram trazidos para cá e aqui permaneceram. E todas essas 3 etnias contribuíram de uma forma direta para a formação da cultura brasileira, com alguns retícios, algumas coisinhas subliminares. Mas, para que nós possamos pensar numa diversidade, numa variedade dentro da cultura brasileira, o Brasil é um país continental. E dentro dele existem outros Brasis. Então, para que eu possa compreender a cultura do outro, eu tenho que aprender a ver essas várias formas de viver. Ok? Então, diversidade entre as sociedades. Desenvolvem diferentes valores, crenças, costumes, normas, formas de cultura material e não material para desempenhar tarefas e dar sentido à sua existência. Então, dentre a diversidade, nós vamos subdividi-la, essa diversidade cultural. Então, nós temos a subcultura. O que seria a subcultura? Cada grupo social tende a desenvolver um estilo de vida distinto dentro da sociedade. Cada grupo social, sejam jovens, grupos étnicos, classes sociais e profissões, tendem a desenvolver um estilo de vida distinto dentro da sociedade. Observem bem, quem de vocês, se tem um amigo que você seja de uma determinada religião e você possui amizade com outras pessoas que congregam de outras formas de representação da cultura religiosa? Um evangélico, uma pessoa dentro das raízes das religiões de matriz africana, o candomblé ou a umbanda, uma pessoa que seja budista, né? Então, você vai ver que dentro desse grupo, nós estamos falando de religiosidade, mas cada uma dessas pessoas ela tem um estilo de vida pautado em sua religiosidade. Então, elas vão se apresentar ao mundo de uma forma diferente, né? Dentro da cultura jovem, quem de vocês tem um amigo roqueiro? Como é que esse cara é? Como ele se veste? A música que ele escuta e as suas representações, né? Vamos agora para o B, contracultura. Grupos marginalizados ou em conflito com os grupos dominantes que desenvolvem comportamentos contrários à cultura dominante. Grupos marginalizados. Pensem assim, como eu posso dizer para vocês, o grupo de dança, um grupo de dança ligado ao hip hop, movimento hip hop.
ou mesmo além de um grupo de dança ligado ao movimento hip-hop, muitas pessoas relatam que, quando entram num grupo para aprender capoeira, essas pessoas acabam sofrendo um pouco, ou muitas vezes, a questão do racismo ou preconceito pré-estabelecido. Desculpa, essa palavra racismo não foi muito bem colocada. Um certo preconceito para com a prática dessa representação da luta, ou de dança, que é a capoeira, tá bom? E são contra a cultura. Então, cultura de massa. Valores, práticas e objetos produzidos e difundidos pelos meios de comunicação. De autoconsumo, né? Autoconsumo por boa parte da população no Brasil, onde eu poderia falar hoje para vocês um exemplo muito forte dentro da cultura jovem. Nós temos o funk. O funk, o pagode, né? Ou mesmo a música sertaneja, o sertanejo universitário, que está dentro, configurando essa cultura de massa, que utiliza-se dessa apresentação, dessa representação, e utiliza-se como meio de comunicação para ser difundido de norte a sul, de leste a oeste, dentro do nosso país. Nós ainda vamos poder falar agora, nós temos a cultura popular. A cultura popular são valores e práticas e objetos difundidos por grupos sociais tradicionais. Isso ainda é muito forte dentro da nossa cultura brasileira, onde eu posso dar um exemplo para vocês. Quem de vocês nunca foi para uma festa no Festival do Abacaxi, em Porto Grande? Né? As populações rurais festejando a alta produtividade desta fruta no nosso estado. Né? Quem nunca ouviu falar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará? Que nós também temos aqui no nosso estado, mas não tão gigantesca, nem com tanta força, nem com tanto esplendor como no estado do Pará. E é uma cultura popular. Né? Cultura de elite, ou cultura erudita, produzida e consumida pelas elites sociais, econômicas e culturais de uma sociedade. Quando nós falamos de música clássica, de uma apresentação de teatro, além de você necessitar de ter um poder econômico para você ir em um espetáculo dessa magnitude, poucas pessoas têm acesso pela questão de não ter condições econômicas de ter acesso a esse tipo de cultura. Ou mesmo aprender a tocar um instrumento musical, né? São coisas que não tenhamos vontade, mas que às vezes ficam longe do nosso acesso por questões realmente econômicas, dificuldades econômicas, de comprar um violino, de ter um piano em casa. Né? Relativismo cultural. Prática cultural inerente, seja boa ou má. Cada um entende de acordo com o seu lugar ou a sua configuração cultural, ou com uma configuração cultural mais ampla. Esse relativismo cultural relata algumas coisas que são muito fortes em determinados lugares. E se nós formos pensar internacionalmente, nós temos aquelas, não sei se vocês já ouviram falar, daquelas mulheres girafas, que elas colocam argolas no pescoço e estendem a cervical. Elas são modelos de beleza, são consideradas mulheres belíssimas, de alguma forma até sagradas, muito respeitadas na sua comunidade. São símbolos de beleza, mas que para nós é muito difícil de nós compreendermos como uma pessoa pode perder até a capacidade de se sentar, de dormir, de comer
em nome de manter uma cultura. Em algumas tribos dentro da África, ainda é muito comum a mutilação de genitais, dos genitais das meninas, quando entram na puberdade, que algumas culturas acreditam que o prazer físico não pode ser sentido pelas mulheres. E isso gera muita polêmica, mas é uma prática cultural deles, que eles acreditam que aquilo é para o bem de suas filhas, que para nós, que estamos de fora dessa cultura, vemos de uma forma muito difícil, sendo que alguns países já estão sendo proibidas essa prática, mas, infelizmente, ainda é muito comum em várias tribos. Nós temos também o etnocentrismo. O etnocentrismo é o oposto do relativismo cultural, é uma tendência de ver a sua própria cultura como moralmente superior à do outro. Então, a minha é melhor. Então, se eu sou melhor do que tu, se tu exerce essa cultura, tu não vale nada, tu não presta. Então, o etnocentrismo é muito forte, principalmente em culturas onde fomentam essa questão dessa superioridade identitária do seu grupo original, né? E nós temos o multiculturalismo, que são correntes de ideias que defendem esses agentes de socialização secundária, principalmente dentro dos meios de comunicação e na escola. Eu, particularmente, defendo muito essa questão desse multiculturalismo, porque nós somos aquilo que nós acreditamos que podemos nos construir, nos reconstruir, mas isso é uma opinião pessoal. Mas o multiculturalismo ele reflete a diversidade étnica e cultural e é equivalente a todas as manifestações culturais de uma sociedade. Ok? A cultura brasileira. Bom, ainda há pouco eu falei para vocês sobre vários estudiosos da cultura brasileira, né? E a cultura brasileira tem algumas coisas que são trabalhadas dentro do seu imaginético, como a questão que o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a miscigenação das raças deu certo, né? E isso é muito apregoado, é vendido essa ideia de que essa miscigenação, beleza, o Brasil vive perfeitamente bem porque nós somos um dos poucos países do mundo onde nós assumimos a mistura das nossas raças, né? E essa ideologia ela é apregoada, tanto que é muito difícil para as pessoas, dentro do seu cotidiano, falarem dessas questões, desses preconceitos pré-existentes dentro dessa fala, dessa postura da população brasileira, né? E nós vemos que não é muito amplamente, isso é uma discussão que está sendo feita no hoje, né? Mas o Brasil ele é um país muito múltiplo, quando nós falamos dessa cultura. Essa cultura que construímos que como uma forma que nós vamos moldando a nossa sociedade, a nossa nação, né? Esse acúmulo de experiências, dessas relações interétnicas do campo da tolerância ou da intolerância religiosa é consolidada como uma marca registrada do brasileiro. Darcy Ribeiro ele utiliza-se de uma afirmação que o Brasil é um país que tem a sua identidade com uma marca registrada da sua diversidade cultural. Isso está presente nos parâmetros curriculares nacionais. E ele coloca que o Brasil é uma coxa de retalhos, é dessa forma que ele se expressa, que dentro das suas tradições, dos seus retratos multicoloridos, aromas, sabores e poesias, que o brasileiro ele é índio, ele é afrodescendente, ele é imigrante, ele é urbano, ele é sertanejo, ele é caiçara, ele é tudo junto e misturado. Uma fala de uma
apresentadora da Rede Globo Televisão, chamada Regina Casé, onde ela coloca essa questão dessa mistura das nossas ideologias, desse nosso imaginário. Porém, eu peço a vocês que hoje, quando nós falamos que está muito em alta, principalmente dentro das questões midiáticas, para que nós possamos refletir melhor quanto a essa construção dessa organização social perante as questões étnico-racial, vocês precisam ter formas de argumentar sobre isso. Então, da onde vem essa construção idealizada e vendida, construída, que o Brasil, aonde o Brasil, a miscigenação das raças deu certo? Aonde o Brasil, muitas pessoas falam que no Brasil não existe racismo. Não existe preconceito para com o outro, não existe preconceito de classes, preconceito social, o preconceito racial, o preconceito de gênero, né? Então, como nós estamos iniciando, eu selecionei 4 vídeos para vocês. Um fala sobre a obra que deu origem a essa, digamos assim, do sociólogo chamado Gilberto Freire, quando ele escreveu o livro Casa Grande e Senzalas. É um vídeo curtinho, que ele tem, eu acho que uns 5 a 7 minutos de duração, mas que ele vai ajudar bastante vocês a entenderem de onde veio essa construção social que se transformou em uma identidade cultural da identidade do brasileiro quando se fala que no Brasil não existe racismo, que eu não sou racista. Mas as minhas ações e atitudes mostram outra coisa, que é isso que vai vocês posteriormente compreenderem o significado do que vem a ser o racismo sistêmico e o racismo estrutural que tantas pessoas estão falando hoje em dia, né? E, com a ideia de Gilberto Freire, veio Darcy Ribeiro. De Darcy Ribeiro, que veio ao embate dizer que não é bem assim como vocês estão pintando, a fala de Florestan Fernandes, aonde ele diz e construiu o mito da democracia racial no Brasil, né? Desconstruindo a democracia racial com Florestan Fernandes, que foi um sociólogo, que ele veio bater de frente com essas ideologias que está muito forte, enraizado em boa parte da população do nosso país, quando nós falamos na questão dessa construção da nossa sociedade original lá, nos primórdios, para como se apresenta e se representa hoje com as questões étnico-raciais. Ok? Se vocês tiverem um tempinho, vejam com calma e, se possível for, poderemos ter várias conversas num futuro muito próximo, quando nós estivermos frente a frente presencial, que vai ser mais gostoso ainda. No mais, meus amores, muito obrigada pela atenção de todos vocês e até a próxima.